O aborto foi descriminalizado na Colômbia. Agora, a mãe de um bebê em seu ventre com até 6 meses pode decidir acabar com a vida do seu filho. Feministas de lá comemoraram, e a Manuela Dávila aqui também. O aborto é uma das coisas mais absurdas que existe. Ele é antinatural. Até mulheres ímpias, sem nenhum temor de Deus, deveriam ter o mínimo de compaixão pelo fruto do seu ventre. É antinatural também que o Estado legisle a favor disso, pois a essência do Estado é justamente fazer justiça, colocando-se na frente do indivíduo mais forte que tenta oprimir o mais fraco. Por exemplo, se faz uma lei punindo a violência contra a mulher para que o homem saiba, você é mais forte. Sua mulher muitas vezes não vai poder se proteger. Se você ferir a sua esposa, saiba que o Estado mais forte do que você estará aqui para proteger o mais fraco. Desse modo, que o Estado legisle a favor do mais forte, dando-lhe total autonomia para triturar o mais indefeso de todos os seres, um bebê no ventre, é de uma aberração que eu não consigo nem descrever. Diante dessa calamidade, eu tenho duas coisas para falar. Primeiro, vivemos realmente no fim dos tempos. Jesus disse que um dos sinais do fim dos tempos seria exatamente este: o amor iria se esfriar de quase todos. E é isso mesmo que nós estamos vendo em todos os lugares, até inclusive nas igrejas. As mães e os pais parecem que não amam mais os seus filhos. Deus nos colocou como guardiões e protetores dessas alminhas que são de Deus. Mas, inclusive, as mães crentes veem as crianças como um fardo. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava numa conferência só de pastores reformados. Meu filho tinha uns 3 anos mais ou menos. E enquanto eu estava lá na nave central, ouvindo as pregações, havia uma salinha restrita para as mulheres. E na época essa mãe perguntou: seu filho não vai para a escola? Meu filho tinha 3 anos e ele não ia, nem tinha a ver com homeschooling. Nós na época nem pensávamos nisso. E quando a minha esposa falou que o meu filho de 3 anos não ia para a escolinha, a mulher de um pastor disse: nossa, mas como que você aguenta? Tipo assim, como que você aguenta ficar com seu filho? Assim, mulher de um pastor. Até os cristãos foram infectados com essa mentalidade feminista que odeia a criança. Os cristãos também estão vendo as crianças com tamanho fardo e desgraça que não têm filhos. No máximo 1, 2, mas o melhor mesmo é ter um chihuahua, creem eles. Tanto é que tem até culto pet, por sinal, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre essa aberração. E quando você os ouve discordando do salmista, que diz que os filhos são bênção, que bem-aventurado aquele que enche a sua aljava de muitos filhos. Quando você ouve os cristãos, os argumentos deles para justificar que eles não querem ter filhos, você nem sabe se você está ouvindo uma feminista que odeia a Deus ou um crente, porque o argumento da feminista que odeia a Deus para abortar são os mesmos argumentos dos crentes que não querem ter filhos. É aquele papinho de pobreza e por aí vai. A coisa mais espetacular do mundo é um bebê. O salmista, no Salmo 8, diz que um bebê chorando serve para calar o argumento de um ímpio. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Por que isso? Qual o sentido disso? É que um bebê, que é um ser humano em seu estado mais primitivo de vida, já é vida. A impiedade de muitas mães continua quando elas não estão nem dispostas a abrir mão de carreira, de dinheiro ou de status para ficarem com seus filhos. Como o pediatra José Martins Filho diz em sua palestra Os Primeiros 1000 Dias da Criança, que está por sinal aí aqui no YouTube. Como o pediatra José Martins Filho diz, viver em família é a melhor solução para a prevenção de distúrbios de desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. Na palestra Os Primeiros 1000 Dias da Criança, ele mostra por meio de várias e várias pesquisas que deixar os bebês em creches atrapalha todo o desenvolvimento da criança. O desenvolvimento cognitivo, emocional e psicológico da criança. E aqui eu nem vou entrar no debate das mulheres realmente que estão em condição precária, mas vamos falar apenas daquelas mulheres, daquelas várias mulheres que têm condição, mas não abrem mão de deixar os seus filhos com desconhecidos simplesmente porque não podem ficar sem o último celular do momento. E infelizmente muitas dessas são cristãs. O mais interessante são as cristãs, as pastoras que rodam o mundo pregando sobre a importância da família, enquanto seus filhos estão nas mãos da vovó e da titia, que por melhor que seja a vovó e a titia, elas não podem substituir a mãe. Realmente, o amor se esfriaria de quase
todos, disse Jesus. Parece que até dos crentes. A segunda coisa a se dizer sobre isto é que o Brasil pode ser o 7º país na América Latina a permitir o aborto, caso o Lula ganhe. E é muito interessante ver pastores em cima do muro. Esses dias mesmo eu vi um pastor falando muito bem até sobre marxismo cultural, da desgraça que é o marxismo cultural, que é da esquerda, para logo em seguida dizer assim, olha, eu não defendo nem esquerda nem direita, na minha igreja tem esquerdista de direita, de centro e por aí vai. Parece muito bonito, né? Parece muito piedoso. Ó, pregador do evangelho. Mas um esquerdista, por exemplo, ele defende o aborto. Ou seja, o pastor começa o discurso dizendo que a esquerda é ruim, depois diz que pode conviver em paz com um esquerdista na sua igreja. Ou seja, ele vai tomar a ceia na igreja celebrando a morte de Cristo com um crente que celebra a morte de bebês no Twitter. É um verdadeiro absurdo. Portanto, que Deus nos ajude e que nós possamos nos lembrar que as crianças historicamente sempre foram desprezadas. O aborto, ele sempre foi comum em muitas culturas, acabando apenas com a chegada da fé cristã. O fato de que o aborto esteja ganhando mais e mais espaço novamente tem tudo a ver com um enfraquecimento da fé cristã. É o que Jesus chamou de se o sal não salgar mais, se o sal impedir que as coisas apodreçam, se o sal não temperar mais este mundo sem graça, ele serve para quê? Se não para ser pisado. Que Deus nos capacite, que Deus traga um avivamento, que Deus mova em todos os lugares do mundo e faça sumir os pastores palhaços que vivem de contar piadas no púlpito, ou dos pastores do amor que cobram horrores para anestesiar as almas que estão indo tranquilamente para o inferno. Que Deus nos livre de todos esses que estão entretendo pessoas enquanto bebês estão morrendo no ventre.